Olá, pessoal. Esse vídeo fala um pouco das imagens que a gente obtém por câmeras fotográficas ou câmeras de vídeo. Entender um pouco a natureza desses dados é o objetivo nosso hoje. Para entender o que aparece dentro de uma imagem, de um arquivo de imagem, dentro de um arquivo de vídeo, vamos dar uma examinada em como é que eles são criados. Normalmente, o que ocorre é que você captura com uma câmera uma radiância que existe numa cena, que geralmente vem da reflexão de alguma fonte luminosa sobre a superfície dos objetos que estão sendo vistos pela câmera. Esse processo normalmente envolve ter o espectro da fonte luminosa, quer dizer, quanto que ela tem de intensidade, de radiância em cada comprimento de onda, que geralmente de 380 a 780 nanômetros. Envolve uma função que diz quanto que cada superfície reflete em cada um desses comprimentos de ondas, quer dizer, algum modelo que diz como é que essa luz que incide sobre a superfície é refletida. E aqui a gente tem a curva que descreve a energia refletida por comprimento de onda, e isso é capturado geralmente dentro de um plano de sensores que tem dentro das câmeras. Então, o primeiro ponto básico a ser feito é que nós capturamos reflexão de uma fonte luminosa sobre as superfícies. Muitas vezes a gente muda a fonte luminosa, e aqui, como por exemplo, estou botando uma vela, e aí o espectro de potência dessa fonte é diferente do espectro da potência do Sol, por exemplo, que estava aqui, e consequentemente, o modelo de reflexão, a reflexão que vai ser obtida é diferente. Nossos olhos tendem a compensar essas diferenças, a entender que é a mesma superfície, mas isso é capturado, obviamente, pelas câmeras fotográficas ou de vídeo. Um outro ponto importante que a gente tem nesse processo é a questão da captura, de como essa captura se dá, né? E aí existe uma explicação simples que usa essa câmera com um furinho, que chama câmera pinhole, né? Que seria uma câmera total, onde aqui dentro tudo é escuro, tudo é tampado, a menos de um furinho mínimo que existe aqui. Geralmente, quando a gente está num ambiente como esse, aqui no caso a gente não entra porque é uma câmera, mas existem também câmaras obscuras, que seriam lugares turísticos que se fazem esse tipo de projeção, mas o que acontece é que você, na superfície oposta, que seria o plano da imagem, se você observar um ponto aqui, como tudo está escuro, a única radiância que entra que chega a esse ponto é aquela que vem dessa direção do furo. Então, na realidade, o que ocorre é que a radiância vem por um raio que chega aqui a algum objeto da cena. A gente pode determinar essa radiância estudando esse raio que vem desse objeto da cena. Então, esse processo, na realidade, mostra que o que ocorre dentro da formação de uma imagem, de uma câmera pinhole, é uma projeção cônica. Então é que, geralmente, matematicamente, a gente não usa o plano de projeção aqui, mas inverte ele para o lado de cá e trabalha, geralmente, com uma álgebra de geometria projetiva, que é exatamente dentro desse plano virtual. A gente gera uma imagem aqui, nesse plano virtual, né? Algoritmos, por exemplo, como o traçar de raios, no fundo, ele lança um raio para cada pixel aqui de um plano da tela e procura ver qual seria a cor do objeto que é atendido. Então, esse, geralmente, é o modelo que as coisas acontecem, e normalmente tem uma série de questões com essa geometria projetiva, que as coisas mais próximas são maiores do que as coisas mais distantes, e existem várias questões que estão nesse processo de formação que nós vamos examinar mais tarde no curso.
Um outro ponto bastante importante nesse processo de captura é que, na realidade, o que a gente tem com os CMOS, com os sensores, é que eles capturam radiância, ponto. Né? Não necessariamente a radiância num determinado comprimento de frequência. O que nós fazemos, e tem inclusive radiância fora do espectro visível, abaixo de 380 e acima de 780 nanômetros, por exemplo, de comprimento de onda. Então, normalmente o que se coloca é um filtro para se capturar apenas a luz visível, e além desse filtro que reduz, que tira a parte não visível, o que a gente tem são uma certa... Para cada sensor, a gente amostra uma determinada cor, uma certa faixa dessa radiância. Por exemplo, isso aqui é um padrão clássico de Bayer. Claro que cada máquina, cada tecnologia de uma marca ou de outra tem variações desse modelo, mas o interessante é notar que você amostra, no mesmo plano, você pega amostras tanto de azul, verde e vermelho, sendo que, normalmente, nesse padrão de Bayer, a maior amostragem está no verde. E uma das razões para isso é porque o verde ela está mais no meio do espectro visível do ser humano, e é a que a gente mais percebe a luminosidade. Então, geralmente, para reproduzir uma imagem corretamente, é muito importante reproduzir a componente de luminosidade bem. A componente de cor às vezes, reproduzida com menos precisão do que a de intensidade. Por isso que muita coisa, às vezes, a gente se baseia na componente de intensidade da cor. Tá? Então, aqui também tem um aspecto interessante que deve ser chamado a atenção, que você vê que, claramente, o processo é um processo de amostrar em determinados pontos do plano da imagem a cada um desses canais, e depois a gente tem que reconstruir esses canais para reconstruir a função para pegar os valores nos outros sensores, nos outros pixels que não foram amostrados. Então, no final, você acaba com uma imagem RGB, que a gente chama de RAW, que tem os 3 canais em todos é uma matriz em todos os pixels. Né? Mas isso é feito já por um processo de reconstrução, ou seja, de imaginar que existe uma função que é aproximada por aquelas amostras e achar quem é essa função e reamostrá-la nos valores, nos lugares onde ela não foi amostrada. Tá? Um outro aspecto interessante que eu queria chamar a atenção é que tudo isso diz respeito à radiosidade, à radiância. A radiância ela tem que ser convertida em canais de cores. Tradicionalmente, a gente tem as imagens com 1 byte por canal. Até hoje, ainda temos essa herança do tempo em que a memória era muito cara e muito difícil. A gente usa, na maioria dos dispositivos, 1 byte por canal, o que permite que o canal vermelho, verde e azul só tenham 256 tons de intensidade. Quer dizer, você tem do preto ao vermelho totalmente saturado, do preto ao verde totalmente saturado e do preto ao azul totalmente saturado, somente 256 níveis. Isso é interessante porque, quando você vai converter a radiância que chega numa cena, você tem radiâncias que, muitas vezes, uma é 1000 vezes maior que a outra, ou até um número maior, por exemplo, a radiância que está aqui embaixo. Então, quando você tenta capturar com uma máquina normal, no processo com uma foto só, ou você captura bem a parte que está mais brilhante, ou você captura bem a parte que está mais escura, e aí, no caso, a mais brilhante fica branco, e no caso anterior, a parte mais escura ficaria preta. Então, aqui, por exemplo, é um trabalho que foi feito num dos cursos de computação gráfica, onde eu dei para os alunos esses 6
essas 6 imagens, pedir para ele reconstruir uma imagem que conseguisse ter todos esses tons na mesma imagem. Mas, normalmente, isso não é feito. Normalmente, é feito uma captura com uma velocidade ou uma abertura de lente que fica num desses sistemas que está aqui. Mas isso eu estou chamando atenção para destacar o fato de que existe uma conversão entre a radiância que está sendo, que é a exposição, a quantidade de luz, e esses 256 níveis que a gente tem. Normalmente, essa conversão é feita por uma curva tipo essa curva S, que aqui no meio ele amostra bem a relação entre a exposição de luz e o nível registrado, com o número que se registra como sendo a componente da cor. Aqui nos extremos, você tende a achatar tudo ou no preto aqui embaixo ou no branco ali em cima. Tá? Esse processo de tone mapping ocorre também durante o processo de captura de uma imagem. Tá? Então, às vezes a gente pensa assim, numa coisa muito linear entre a relação de intensidade e o nível medido dela, não sempre passa por uma curva desse tipo, que é de tone mapping. Né? Por último, a última coisa que eu queria chamar a atenção do que é uma imagem é o fato de que as imagens, mesmo com essa limitação de 1 byte por canal, elas ficam muito grandes, principalmente as imagens de vídeo. Então, todas as imagens, desde o início do trabalho de imagens, quando elas são armazenadas, elas passam por algum tipo de compressão. Né? E a compressão, ela normalmente, no caso das imagens que têm compressões significativas, né, elas são feitas com perda. E eu queria explicar um pouco essa ideia da perda aqui. Né? Estou pegando aqui emprestado esse slide, onde ele pega aqui um quadradinho que está aqui nessa posição e pega aqui, essa imagem é só de um canal de luminância, está aqui, de tons de cinza. Está aqui os valores da intensidade dos pixels nesse quadradinho, que, por acaso, se você contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, é 8 por 8, que isso aqui é o formato de compressão do JPEG clássico. Tá? Então, esses seriam esses valores que deveriam ser armazenados, e aqui ele gastaria, digamos, 256 inteiros, ou 256, 8 vezes 8, 64 bytes para armazenar essa informação. O que normalmente é feito primeiro uma transformada que, ao invés de representar a função com valores em cada ponto, ela é escrita numa base de cossenos. Eu vou explicar isso depois, quando a gente fizer o estudo das transformadas, mais adiante, que é uma base que tem essa cara que está aqui. Quer dizer, na realidade, aqui é uma função constante, aqui é uma função que tem uma onda de cosseno, aqui tem 2 ondas, etc., e nessa direção horizontal e aqui na direção vertical. E aqui são as que têm misturadas as duas, cosseno nas 2 direções. Essa base, quer dizer, você escreve essa função nessa base e acaba tendo ela como esses seriam os coeficientes da base. Nota que aqui esse 961 corresponde a esse canto aqui de baixo da coisa, que seria a constante, né? Que seria a maior parte, digamos, desse valor é um valor constante. Depois tem uns valores que são essas funções de menos variações. Essas funções que têm aqui uma variação de frequências muito altas, elas quase não têm participação nessa imagem. Então, o que você faz é fazer essa transformada para mudar a referência, em vez de ser uma referência na grade de números, você faz uma referência no espaço dessas funções. Vou explicar isso depois. Mas desse número, você, então, faz aí um processo que eles chamam de quantização. Qual é a ideia da quantização? Você quer reduzir o número de elementos que estão aqui dentro. Então, o que você faz, o JPEG faz, ele divide cada uma desses elementos dessa matriz por um do elemento dessa matriz que está aqui. E tem aqui
o resultado. Quando ele quer reconstruir, ele pega esse resultado, multiplica por aquele número e volta para cá. Claro que você não vai reconstruir exatamente. Por quê? Porque você está trabalhando com inteiros pequenos. Como você está trabalhando com inteiros pequenos, 961 dividido por 8 dá 120. 120 vezes 8 dá 960, porque o 1 ficou no resto que foi truncado. Com esse truncamento, você aumenta bastante o número de zeros e fica com poucos algoritmos, poucos números significativos, e esses números estão geralmente aqui em torno do que seria aqui essa parte de zeros, aqui, da parte de mais baixa frequência. E aí você faz aqui transforma esse vetor que está aqui, essa matriz, num vetor linha, seguindo essa ordem estranha que está aqui, que justamente é a ordem que percorre primeiro as baixas frequências e depois termina na mais alta frequência. E, ao linearizar isso como um vetor, esse vetor tem muitos zeros, aí você usa algum tipo de codificação baseada que privilegia os símbolos, que usa o fato de ter muitos símbolos zero ou muitos símbolos iguais, e com isso você reduz a codificação. Isso também é um outro assunto que a gente pode falar rapidamente, quando a gente for falar de imagem, que é a quantização, tipo a quantização de Huff, se vocês conhecem o algoritmo de Huff. Então, com isso, essa imagem que está aqui, em vez de armazenar esses números, ele armazenou esses números, e aí sim ele aplica um algoritmo de compressão sem perda. Porque aqui esse negócio comprime bastante com qualquer algoritmo de compressão sem perda. Tá? E é claro que se você pegar isso, multiplicar por isso, você tem esses valores. Se você tem a transformada inversa, né? Assim como você tem a transformada de escrever de uma imagem na base de cossenos, você tem como sair da base de cossenos e voltar à imagem original. Você percebe que a imagem reconstruída não é exatamente a imagem igual à imagem original. Existe uma pequena diferença. O interessante desse processo todo é que, para o ser humano que observa, devido à própria capacidade visual nossa, a gente enxerga praticamente a mesma imagem. Tá? Obviamente, os algoritmos que a gente vai escrever não vão ver a mesma imagem. E mais ainda, por exemplo, como essa compressão, no caso do JPEG tradicional, ela se faz em quadradinhos, ele divide toda a imagem em quadradinhos de 8 por 8, a compressão que ocorre nesse quadradinho não tem nada a ver com a compressão que ocorre no quadradinho ao lado. Então, esses pixels da borda geralmente ficam onde ocorre, entre uma borda e outra, ocorre uma maior variação de valores. Geralmente, a gente percebe isso nos vídeos, principalmente nos vídeos, porque a maioria das câmeras, principalmente as câmeras tipo webcams, eles já comprimem para JPEG dentro da câmera e já mandam como JPEG comprimido para o computador. Então, já tem esse modo de compressão, ele já está nativo no próprio processo de captura da imagem. Ele nem é, digamos assim, depois da imagem capturada, ele é guardada diferente. Não, ele já está, antes dela chegar no computador, ela já chegou com essa compressão lá dentro. Então, esse aqui são os assuntos que eu queria falar rapidamente, que isso tem a ver com as imagens, né? São um assunto curto, mas agora nós vamos ver como trabalhar com isso, o que mais a gente pode tirar dessa informação sobre esses números, sobre essa imagem, conhecer esse dado, usando um outro vídeo que vai trabalhar isso dentro de um ambiente de programação Python. Obrigado.